18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Juntos mais uma vez em 100,7. Eu, você, querido ouvinte, ela, Karime Leão. Alô, Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É claro, obrigada pela sua companhia. Sim. A gente já começa agradecendo, né, Carlão? Sem dúvida. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Eu agradecendo e contando com a sua participação aqui no 18 horas. Ligue pra gente, mande um WhatsApp, dê um alô aí, é o 994887592. A sua participação é sempre muito importante. Sim. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda, que a gente comenta aqui no programa 18 horas, e vale também a sua sugestão de assunto, não é não, Carlão? Claro. Sempre. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha agora ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí, 994887592 é o nosso WhatsApp para você participar do 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. No Amazonas, 81% das cidades do estado tem alta taxa de analfabetismo. O Ministério da Justiça prorroga o uso da Força Nacional de Segurança na Amazônia Legal até o dia 15 de abril. A Agência Nacional de Aviação Civil suspende as operações da Companhia Aérea Voe e Paz. E na política, vereadores de Manaus já gastaram quase R$1 milhão do cotão de 2025. 6:03, mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Confirem esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 11 de março de 2025. Está no ar para você aqui no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos? Mix. Olha só, Karime Leão e ouvintes em 100,7. Nós vamos A gente já começa perguntando como está o trânsito. Hoje com o repórter Kennedson Paz, ele que está nas ruas de Manaus para passar as informações em tempo real para você que nos escuta aqui em 100,7. Boa noite, Kennedson Paz. Por onde andas? Trânsito. Oi, Karime, muito boa noite para você. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação aqui no 18 horas da Mix. Então, a gente acabou de passar pela Avenida Humberto Calderaro e enquanto nós passávamos por lá, o que nós presenciamos foi que a gente pegou muito trânsito pela Avenida Humberto Calderaro. A gente já passou ali por aquela via que dá acesso também ao bairro Parque 10. Então, nessas vias agora de acesso ao bairro Parque 10, a situação também está complicada. E agora nós estamos aqui na Avenida Mário Ipiranga. Na Avenida Mário Ipiranga, a situação também está complicada para o condutor que está saindo agora do centro de Manaus, voltando para casa, voltando no sentido centro-bairro, já começa a ficar com muito congestionamentos aqui pela Avenida Mário Ipiranga. Nós estamos aqui bem próximo também à rotatória, essa aqui é a rotatória do Coroado, também a rotatória, do Conjunto Eldorado, nessa área da zona centro-sul de Manaus, também já temos presenciado muitos congestionamentos. Aqui na Avenida Mário Ipiranga, a maior parte da retenção é bem próximo da rotatória do Conjunto Eldorado. No sentido contrário da via, o trânsito tem fluído normalmente por aqui. Agora, em relação à Avenida Djalma Batista, trânsito também muito carregado pela Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro. Quem está voltando para casa agora vai enfrentar um pouco mais de dificuldade no trânsito, precisa de um pouco mais de atenção. E também quem está saindo de Manaus, ali do Boulevard Álvaro Maia, sentido ao bairro, a essas regiões daqui da área da Zona Norte, Zona Centro-Oeste, Zona Centro-Sul, e precisa acessar ali a Avenida Humberto Calderaro, já vai enfrentar um congestionamento muito extenso desde a Avenida Boulevard Álvaro Maia. Então, o trânsito bastante congestionado, parece até que hoje é sexta-feira, Karime, Carlão, o trânsito está bastante intenso por grande parte de Manaus, principalmente nessa área da Zona Centro-Sul de Manaus. Karime, volto com você. Obrigada, Kennedson Paz, daqui a pouco a gente volta a se falar, viu? Muito obrigada. Agora 6:06, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Karime, ouvintes em 100,7, há exatos
5 anos. Em 5 anos, no dia 11 de março de 2020, a Covid-19 era classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. A partir daí, passamos um período de medo, incerteza e luto. No total, a Covid matou mais de 15 milhões de pessoas entre 2020 e 2021. O mundo parou. Cidades decretaram lockdown para tentar conter a propagação da doença há exatos 5 anos, hein, Karine? Exato, Carlão. Enquanto aqui a pandemia foi marcada pelo pior episódio sanitário da história do Amazonas. As mortes por falta de oxigênio nas unidades de saúde de responsabilidade do governo do estado. Segundo dados da Defensoria Pública, mais de 60 pessoas morreram nesse colapso que escandalizou o mundo. Lembrar da pandemia e todo o sofrimento que a população passou nos faz questionar se o governo do Amazonas avançou na questão da saúde pública. Eu conversei com o deputado estadual Wilker Barreto, que fez um balanço para a gente. Vamos ouvir. Ao lembrar a passagem de 5 anos desse sofrimento da pandemia no mundo, nós olhamos para a saúde do Amazonas, ela não evoluiu nada, pelo contrário, só retrocedeu, só piorou. Em Platão Araújo, até hoje a usina de oxigênio não foi instalada, então isso é uma falta de respeito para com milhares de pessoas que morreram por falta de oxigênio. Será que uma outra tragédia baterá a porta do Amazonas e novamente os hospitais estarão desaparelhados como estavam? Vejam hoje as unidades de saúde continuam ou estão pior do que foi no período da pandemia. E o Estado batendo recorde de gastos. Para vocês terem uma ideia, se só esse ano que passou foram mais de 5,3 bilhões. O Amazonas gasta mais do que o Estado do Pará, que tem um dobro da população. E cadê a qualidade de serviço? Então, infelizmente, ao relembrarmos a passagem trágica do que foi o Covid em solo amazonense, a saúde do Amazonas continua ainda na UTI. 18 horas. Olha, a verdade é que, infelizmente, o enfrentamento da pandemia aqui no Amazonas foi um caos, com o Estado demorando a atender as medidas indicadas pelos especialistas. Entrevistamos várias vezes aqui no 18 horas o epidemiologista, pesquisador da Fiocruz do Amazonas, Gesen Orellana, que acompanhou a pandemia no Amazonas. Ele sempre falava aqui nas nossas entrevistas, ele sempre alertava e dava as medidas que as autoridades tinham que seguir. Os gestores públicos deveriam ter anotado e seguido à risca a cartilha. Só que na maioria das vezes ou não anotavam ou quando cumpriam alguma orientação já era tarde demais, o tempo já tinha passado, né, Karine? Carlão, a gente viveu isso aqui, nós noticiamos isso sem parar no 18 horas, que acompanhou todo esse processo, toda essa tragédia que foi a pandemia. Inclusive, Carlão, o Gesen Orellana, ele chegou a alertar aqui no programa 18 horas sobre o colapso que o Estado viveu em janeiro de 2021. Ele alertou aqui em dezembro de 2020 a respeito desse possível colapso que aconteceu com o colapso do oxigênio. Nós conversamos também com o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz do Amazonas, Gesen Orellana. Vamos ouvir. Nós realmente tivemos talvez o pior e o mais catastrófico dos exemplos de má gestão da epidemia no estado do Amazonas, em particular na cidade de Manaus, né, que colapsou por 2 vezes seguidas, né, com o trágico episódio da crise de oxigênio de janeiro de 2021, e só não tivemos uma terceira crise, talvez até pior, né, na vigência da circulação da variante Ômicron em janeiro de 2022, graças à vacina. 18 horas. Olha, o epidemiologista também falou sobre ganhos. Ele apontou ganhos que aprendemos durante a pandemia com o mundo compartilhando conhecimento. Vamos ouvi-lo novamente. Nós tivemos alguns ganhos, como por exemplo a formação de consórcios, né, internacionais para compartilhar o conhecimento em relação ao desenvolvimento de novos fármacos, de novas vacinas, principalmente contra a Covid-19, o desenvolvimento de plataformas tecnológicas ou aperfeiçoamento, melhor dizendo, como as vacinas baseadas no RNA mensageiro e tantas outras tecnologias e parcerias
parcerias que puderam ser feitas em função dessa crise, né? Nós ampliamos nossa capacidade diagnóstica no Brasil, mas precisamos entender que essa ampliação, na verdade, ela veio cobrir um déficit histórico que nós tínhamos no país. Nós precisamos avançar e é isso que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo um aperfeiçoamento exemplar, por exemplo, da vigilância epidemiológica no estado do Amazonas, né? Nós continuamos agindo, nós continuamos atuando nas consequências dos problemas e quase nunca atuando na prevenção desses problemas, né? Com diagnóstico precoce, por exemplo, com identificação sentinela de doenças potencialmente pandêmicas e tantos outros recursos, né? Como o Centro de Inteligência Epidemiológica, que nós deveríamos ter um Centro de Inteligência Epidemiológica exemplar, considerando a experiência negativa do Amazonas na pandemia, e até hoje não temos investimento do Estado importante o suficiente para você dizer, olha, agora eu tenho uma equipe de epidemiologistas, de sanitaristas especializada no monitoramento de surtos, endemias e epidemias no estado do Amazonas. Lamentavelmente ficou tudo na promessa ou feito de maneira inadequada, de maneira inefetiva. 18 horas. Olha, não podemos esquecer também do fato que durante a pandemia, enquanto milhares de amazonenses morriam, o governador Wilson Lima comprou com preço superfaturado ventiladores pulmonares numa loja de vinho em 2020. Todos nós lembramos desse episódio aí. Um escândalo, um crime, né, que conhecemos bem, Karine. Exato, Carlão. Além de superfaturado, o equipamento não servia para os pacientes com Covid-19 e causou um prejuízo de mais de 2 milhões aos cofres públicos. Por essa compra e todas essas informações são defendidas, estão lá no Ministério Público Federal. Ele, o Wilson Lima, inclusive, ele é acusado pelo Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal de vários crimes, entre esses crimes, de ser o chefe de uma organização criminosa. Olha, Karine, ouvintes, o Supremo Tribunal Federal também analisa a denúncia de peculato. Wilson Lima é acusado de desviar dinheiro público para fretar um avião e trazer os equipamentos para o Amazonas. E essa acusação, Carlão, aponta o desvio de mais de R$190 mil com o pagamento do transporte desses ventiladores pulmonares, que, segundo o Ministério Público Federal, deveria ter sido feito pela empresa que vendeu os equipamentos, a FJAP. Agora, 6h14, você no melhor Mix do Brasil. Ela só, Karine, são acusações sérias que precisam realmente ser apuradas. Afinal, a população do Amazonas, que tanto sofreu com as perdas da Covid, sofremos todos juntos aí, foi realmente um período difícil. Nós, como um todo, merecemos respostas, acima de tudo, que a justiça seja feita. 6h14. 18 horas. Olha, Karine, ouvintes, a Agência Nacional de Aviação Civil anunciou na madrugada desta terça-feira a suspensão imediata das operações da companhia aérea Voipaz. A empresa, que é formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela MAP Linhas Aéreas, vinha atuando com uma frota de 6 aeronaves com voos para 17 destinos. Então, Carlão, ou seja, as operações foram suspeitas por falta de segurança. A Agência Nacional de Aviação constatou a violação das condicionantes estabelecidas para que os trabalhos seguissem dentro dos padrões de segurança adequados. Olha, lembrando que a Voipaz está sob fiscalização da ANAC desde que um avião da companhia caiu num condomínio residencial em Vinhedo, no estado de São Paulo, em agosto do ano passado. O acidente matou 62 pessoas. Pois é, e essa decisão aí de suspender os voos da Voipaz afeta diretamente passageiros de 16 destinos da companhia, incluindo Manaus e Carauari, que dependem da empresa para as conexões regionais aqui no estado do Amazonas. A empresa é uma das poucas que atendem esse trecho essencial para o deslocamento tanto de moradores quanto de abastecimento de bens. O repórter André Meirelles tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, André. Então, o que as pessoas que já tinham comprado passagens, o que essas pessoas podem fazer a respeito do assunto a partir de agora? Boa noite.
Olha, os passageiros devem procurar aí a empresa ou a agência. Karime e Carlão, a gente vai explicar mais sobre isso. Boa noite para vocês. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Por questões de segurança, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela suspendeu na manhã desta terça-feira as operações da Voipaz. A ANAC, ela explicou que, abre aspas, a suspensão vai vigorar até que se comprove a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa previstos em regulamentos, fecha aspas. A agência, ela aponta ainda que a companhia aérea é incapaz de solucionar irregularidades identificadas no curso da supervisão realizada pela agência, bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos. Inclusive, até o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, ele avaliou como acertada essa postura da ANAC. Essa decisão é também devido, entre outros fatores, da queda da aeronave que aconteceu em agosto do ano passado, ali na região de Vinhedo, no interior de São Paulo, quando partiu de Cascavel com destino a Guarulhos. Com o acidente, o órgão de aviação competente implementou uma operação assistida de fiscalização nas instalações da Voipaz. Aí, neste contexto, foram exigidas pela ANAC a redução da malha, o aumento do tempo de solo das aeronaves com vistas à manutenção, a troca de administradores e execução do plano de ações para as correções das irregularidades. Mas, apesar disso, em fevereiro deste ano, depois de um novo processo de inspeção, houve também a degradação da eficiência do sistema de gestão da empresa em relação às atividades monitoradas e o descumprimento sistemático das exigências feitas pela agência também foram aí identificadas. Mas nesse caso a gente tem essa dúvida, a pergunta de vocês, Karime e Carlão, o que fazer em caso dessa viagem já estiver agendada? Atualmente, a Voipaz conta com 6 aeronaves. Os destinos são divididos em 15 locais com voos comerciais e 2 com contratos de fretamento. Os passageiros atingidos pelo cancelamento desses voos, eles devem procurar a empresa ou a agência de viagens que emitiu os bilhetes para pedir o reembolso. Quem explica isso melhor pra gente é o advogado Abraão Guimarães. A empresa Voipaz, ela já é reincidente no Brasil por vários tipos de problemas, seja manutenção de aeronave, cancelamento de voo, atraso de voo, problema na informação, seja através do call center, né, que são os atendentes, também nos guichês presenciais, porque a Voipaz é uma empresa que trabalha de um estado para o outro, digamos assim, com voos menores, né, com voos com aeronaves menores. E cabe sim ao consumidor, nesse caso, procurar tanto a empresa, aí vai mandar um e-mail, vai ligar para anotar o protocolo, vai fazer tudo aquilo que seja as provas administrativas para depois entrar com ação judicial, entrar com processo para ser indenizado pelo dano material, pelo valor, né, pago para algum evento, alguma viagem, algum compromisso, e o dano moral, que é todo o constrangimento e todo o abalo. Cabe também a pessoa ali pegar as provas da agência de viagem que emitiu ou algo nesse sentido. Todas as provas juntas, aí procura um advogado, direito do consumidor, que ele vai atuar e a pessoa vai conseguir ser indenizada nesse tipo de situação dessa empresa que é muito reincidente nesses erros aí com os passageiros e consumidores. 18 horas. Olha, a companhia aérea rebateu o parecer da ANAC por nota aí dizendo que a suspensão traz, abre aspas, impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com o seu serviço, fecha aspas. Ao mesmo tempo, a Voipaz reiterou o comprometimento de estabelecer esforços para a retomada das operações. Diz assim a nota, a frota em operação é aeronavegável e apta a realizar os voos seguindo rigorosas exigências de padrões de segurança, afirmou aí por meio de nota a empresa Voipaz. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora são 6h20. Você era o melhor mix do Brasil. Olha só, ainda continuando falando em Carimilhão e ouvinte sobre aviação. A Justiça do Amazonas determinou que a empresa aérea permita que uma passageira viaje com o seu cão.
de suporte emocional na cabine do avião. Exato, Carlão. Segundo essa decisão, a companhia deve autorizar o embarque do animal fora da caixa, junto com a autora da ação judicial no colo ou assento, desde que observadas algumas condições. Caso a companhia aérea não cumpra a decisão, ela será multada em R$5 mil por dia. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com a Diné Araújo. Inicialmente, a decisão de um outro juiz só autorizava o transporte do animal no bagageiro, mas a passageira recorreu, até porque o cão tem problemas de saúde e não pode viajar no bagageiro. A decisão de segunda instância, tomada pela desembargadora Socorro Guedes no último dia 6 de março, autorizou o transporte do animal na cabine, fora da caixa de transporte, no colo ou no assento da passageira, desde que algumas condições fossem cumpridas. A decisão determinou que o cão seja levado com guia, peitoral e focinheira e que a passageira se acomode na primeira fileira do avião para não incomodar os outros passageiros e que ela cuide da higiene e do comportamento do animal. A passageira sofre de transtornos de pânico e depressão e ela precisa do animal para ajudar a controlar sua saúde mental durante a viagem. A psicóloga Jéssica Gonçalves explica que os animais de apoio emocional desempenham um papel essencial na saúde mental de muitas pessoas. No caso específico dessa passageira, há laudos médicos que comprovam a necessidade do animal para sua estabilidade emocional. E a condição de saúde do cão também inviabiliza seu transporte no bagageiro. De maneira geral, esses animais ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade e até mesmo crises emocionais em situações desafiadoras, como uma viagem longa. Para crianças com autismo ou pessoas com transtornos psicológicos, a presença do animal pode ser um fator determinante para uma experiência mais tranquila e segura. Além disso, segundo a psicóloga Jéssica Gonçalves, os cães de suporte emocional devem receber o mesmo tratamento destinado aos cães guias pelas empresas aéreas. A jurisprudência já tem reconhecido que, apesar da regulamentação da ANAC mencionar apenas cães guias, os cães de suporte emocional devem receber o mesmo tratamento, garantindo o direito à acessibilidade e ao bem-estar do passageiro. Essa decisão, portanto, é um avanço importante na inclusão e no respeito às necessidades de quem depende desse tipo de suporte. A desembargadora Socorro Guedes considerou que a passageira tem direito a levar o cão e que, se a companhia aérea não permitisse, isso poderia prejudicar tanto a saúde dela quanto do animal. Caso a companhia aérea não cumpra a decisão, ela será multada em R$5 mil por dia. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h23 e o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Aérea, Força Nacional de Segurança Pública na Amazônia Legal e no Pantanal até o dia 15 de abril, Karime Leão. Importante, viu, Carlão? Porque o objetivo aí dessa medida, né, de contar com o apoio da Força de Segurança Pública aqui na Amazônia Legal é combater incêndios florestais na região e reforçar operações da Polícia Judiciária e da Perícia Forense aqui em todo o estado, aqui na Amazônia Legal. O repórter Kenneth Paz tem mais detalhes sobre essa determinação e traz pra gente agora. O Ministério da Justiça decidiu prorrogar a atuação da Força Nacional na Amazônia Legal e no Pantanal até 15 de abril. A medida, assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski e publicada no Diário Oficial, visa combater incêndios florestais e reforçar as operações policiais e periciais. O reforço chega em um momento crítico. Em 2024, o Brasil registrou 278 mil focos de incêndio, o maior número desde 2010. A Amazônia foi o bioma mais afetado, com 140 mil focos. No Amazonas, foram mais de 25 mil pelo segundo ano consecutivo em alta. Especialistas veem a medida como positiva, mas alertam que ela precisa vir acompanhada de ações preventivas. Caso contrário, o cenário pode piorar nos próximos anos. É o que alerta a socioambientalista doutora Muriel Saragolsi.
hoje, com a mudança climática, com os eventos extremos que nós já estamos sofrendo ao longo dos últimos anos, dos últimos 10 anos, com esses extremos de chuva, de seca, de incêndios, se a gente não previne essa degradação, esse desmatamento, essas queimadas, essa contaminação por mercúrio do leito dos nossos rios, nós vamos ficar cada vez pior, porque são parte da engrenagem que provoca as mudanças climáticas. A Força Nacional, ela é uma ajuda e seria muito importante que o governo do estado se some aos esforços que o governo nacional está fazendo agora, para que juntos se combata definitivamente esse tipo de crimes e de ilegalidades. Além do combate a incêndios, a Força Nacional auxiliará policiais civis e a Polícia Federal na investigação de crimes ambientais e na proteção das comunidades ribeirinhas. A presença da Força Nacional revela a incapacidade do governo estadual no combate às queimadas e a falta de investimento em segurança ambiental. O deputado Wilker Barreto criticou a omissão do governo estadual e destacou o déficit de policiais e bombeiros no Amazonas. Isso é claro, né? As queimadas avançam, nós passamos por um período de novo de grandes focos pelo segundo ano consecutivo. Nós temos um concurso para ser chamado de PMs e bombeiros, policiais civis, mas as prioridades do governo são outras. Prioridades como licitações de dispensa de 196 milhões de reais, que duram 2 minutos. As tomadas de decisões, certo, também machucam as políticas ambientais. Não esqueçamos que o governo não tem uma pauta para o desenvolvimento do sul do Amazonas. Tem áreas que são da União, o que está faltando para o governo intermediar? E aquilo que pertencia ao governo, o que está faltando para que ele possa fazer as políticas fundiárias de regularização de terra, para que aquele produtor possa dar o salto, certo? E aumentar a produtividade da sua área. Então, a COP bate as portas e o Amazonas patina nos seus objetivos para diminuir o desmatamento. Enquanto outros estados investem em prevenção e combate a crimes ambientais, o Amazonas segue dependente da intervenção federal. Sem planejamento e com órgãos sucateados, o estado se torna refém de uma crise que poderia ser resolvida pelo próprio estado do Amazonas. Kenedson Paes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. Vamos falar de política, aliás, dos bastidores da política local, Carlão. Cíntia Blink na área, Karime Leão. É com ela mesma. Cíntia, boa noite. Então, os vereadores de Manaus estavam de férias em janeiro e ainda assim conseguiram gastar quase R$1 milhão do cotão, que é aquele dinheiro que eles são reembolsados, tá? Olha a palavra, reembolsados pela Câmara Municipal por gastarem durante as atividades como vereador. Não é isso mesmo? Me corrija se eu estou enganada. Agora, como é que foi isso? Eles gastaram em 2 meses esse dinheiro todo? Quase R$1 milhão. Acabou a cota já deles? Cíntia, boa noite, explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite para você que está com a gente na 100.7. Não, Karime, não foram 2 meses. Foi apenas 1 mês. Só em janeiro. Só janeiro. Juntos eles gastaram 909 mil e mais um pouco. Como você explicou, mas aí vou só reforçar, né? A tal da CEAP, que a gente apelidou de cotão, é aquele dinheiro que eles utilizam para trabalhar. Pelo menos a teoria fala isso. Então, se um vereador precisa ir até uma comunidade rural um pouquinho mais distante, daí ele vai fretar um carro, ele vai pagar a gasolina desse carro, vai até esse local. Esse dinheiro que foi utilizado para trabalhar, esse dinheiro ele volta para o vereador. Tem um teto, né? Ele pode gastar, agora me foge, porque todos têm um teto, cada parlamentar tem, todos eles têm, tanto o senador quanto o deputado federal, deputado estadual e vereadores de Manaus. Dos vereadores, o que mais gastou foi Davi Reis, que é o presidente que está meio sumido ali da Câmara desde que retornou
do carnaval, desde que nós voltamos. Essa semana, né? Ontem e hoje, não foi, né? Ele não estava presente na Casa Legislativa. Blink, ou seja, ele foi o que bateu ali os 33 mil. Isso faz a gente pensar, como que gastou isso, né? Já que estava de férias. Isso que eu ia perguntar, janeiro não é férias? Eles gastaram, eles vão reembolsar um dinheiro que era para ser gasto no trabalho, só que eles estavam de férias. Em teoria, eles estão informando que trabalharam, né? Porque se houve esse gasto em janeiro, é porque teve trabalho. De acordo com o que dá pra gente verificar, o maior gasto dele foi com locação de veículo. Foram 16 mil com veículo. Aí depois foi divulgação de atividade parlamentar, que aí pode ser algumas coisas. Pode ser, por exemplo, um jornalzinho, um panfleto, coisa assim. Gastou 15 mil com isso. E combustível até que não foi tanto assim, porque tá separado, né? Tem 300 e tanto em um posto, 250 em outro, 500 e tanto em outro, foi até aí. Aí com telefonia gastou 110. Essa foi a que mais gastou, que é Davi Reis. Mas assim, justiça seja feita, tiveram 5 vereadores que não gastaram R$1 em janeiro, que são Rodrigo Guedes, Eurico Tavares, Carlos Pai Amado, Ivo Neto e João Paulo Janjão. Todos os demais gastaram um bocado. E vou te falar, o segundo lugar que mais gastou muito próximo do primeiro, tá? Gastou 33 mil. O primeiro foi Davi Reis com 33.085 e o segundo bateu 33.002 R$2. É o Gilmar Nascimento. Terceiro lugar fica o Mitoso com 32.980, então ele não chega nas casas do 33, mas ali faltando R$20 para isso. E assim vai, né? Dos que gastaram alguma coisa, o que menos gastou foi o Marcos Castilhos, que gastou 9 mil. Mas assim, estão gastando, viu? Janeiro utilizaram, vamos aguardar para ver o que vai nos contar em fevereiro. Tá certo. Blink, por falar, já estamos falando de Câmara, de vereador Davi Reis, olha só, vai ter uma reunião com representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas. Você sabe qual vai ser a pauta dessa reunião, Blink? Sei, por conta daquele concurso ainda. Na verdade, eles primeiro têm que encontrar o Davi Reis, que está sumido, né? Desde o carnaval que não se vê, procura-se Davi Reis e não há nenhuma posição da Câmara explicando por que houve a ausência até o presente momento. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público tem aí uma audiência com o presidente da casa, Davi Reis, tem que fazer um encontro com ele para saber mais informações sobre a questão lá do concurso que aconteceu na gestão do vereador Caio André, gestão passada, mas faz parte da herança, né? Então, Davi Reis assume aí essa bronca e ele vai ter que responder a uma série de questões do Ministério Público que a gente aqui já até falou um pouco sobre isso. Por exemplo, ter a aprovação de pessoas ligadas a um dos procuradores da casa, uma nota que foi arredondada para cima. Questões nesse sentido vão ser perguntadas ao vereador Caio André. A casa tem que se posicionar. Acredito que tem questões também que não vieram a público, né? A gente talvez não saiba de tudo que acontece na investigação, apesar de que muita coisa veio sim à tona, até porque é um concurso público, é do interesse de muita gente, né? Das pessoas que foram aprovadas e que, se houver ali algum tipo de manobra para beneficiar uma pessoa, os outros vão verificar, vão perceber que algo de errado não está correto. Não há ainda uma data em que Davi Reis vai falar com o Ministério Público, mas a convocação dessa conversa vai existir, a gente não sabe exatamente que momento, mas o Ministério Público está com uma luta aí de olho nesse caso. Certo, Blink. Olha, vamos para outra casa legislativa. A Assembleia retomou os trabalhos de hoje, depois do Carnaval. Como é que foi? Como é que foi de presença? Foi uma sessão
fria, assim, sabe? Sem nenhum grande assunto do dia. Foi uma sessão de poucas pessoas falando. Ela não durou pouco, ela durou 1 hora e tanto. Para os padrões assembleia, sessão aí, né? Tá tão normal. Mas poucas pessoas falaram tanto durante o pequeno quanto o grande expediente. Teve a Encerra nessa. Porque quem estava decidindo abrir nem o presidente, nem o vice, estava presente só. Não estava. Alô, Blink. Olá, perdemos o contato, não estamos escutando direito, Blink. Consegue repetir a última frase? Alô, Blink. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Blink, vamos tentar reconectar com a Blink. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. E nós vamos, Karime Leão, para a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Terça-feira com céu nublado na capital amazonense. Tivemos uma tarde chuvosa em alguns pontos da cidade. E para a noite temos previsão de chuva leve e rápida. E para amanhã, 12 de março, quarta-feira, a previsão, segundo o site Clima Tempo, será de clima chuvoso de manhã. À tarde, temos aberturas de sol mais intensas e para a noite, a chuva pode voltar em alguns pontos isolados da cidade. A temperatura nessa quarta vai variar entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 76 a 97%. Agora 6 horas e 37 minutos. Boa noite. Mix. Olha só, o Rio Negro encheu 9 centímetros de segunda para terça-feira e hoje está em 24 metros e 91 centímetros lá no Porto de Manaus, hein? Mix. E agora a gente fala sobre um dado preocupante aqui no estado do Amazonas, viu? 81% das cidades do estado tem alta taxa de analfabetismo. Olha só, Karime, o levantamento é do Ministério da Educação e mostra que dos 62 municípios do estado, 50 apresentam taxa de pessoas analfabetas, acima da média nacional, inclusive esse dado aí. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando, né? Acompanhou e traz aí detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, qual o município com o maior número de analfabetos, André Meirelles? Itamaraty. Carlão, boa noite pra você, boa noite, Karime, boa noite você, ouvinte que nos acompanha nesse momento aqui na Mix FM. Está aí Itamaraty com 26,44% de seus habitantes a partir de 15 anos que não sabem ler e escrever, seguido pelos municípios de Envira, que fica com 26,31%, e Eirunepé com 25,28%. Esse é o censo de 2022 do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que há 11,4 milhões de brasileiros de 15 anos ou mais nessa condição de analfabetismo, que é equivalente a 7% da população. Aqui no Amazonas, Manaus possui a menor taxa de todas, é 2,98%. Outros 11 municípios têm a taxa abaixo da média, né? Inhamundá com 6,78%, aí segue aí Urucurituba, Maués, Itacoatiara, Barreirinha, São Sebastião de Uatumã, Itapiringa, Urucará, Silves, Boa Vista de Ramos e Parintins. Inclusive Parintins aí com 4,07%. Já na lista dos municípios com as maiores taxas de analfabetismo, a maioria está no interior aqui do estado. Depois de Eirunepé, que a gente falou, completa aí a lista das 10 maiores as cidades de Ipixuna, Pauini, Atalaia do Norte, Guajará, Barcelos, Tapauá e Juruá, né? Em números absolutos, o estado do Amazonas possui 197.146 habitantes. Esses acima de 15 anos que não estão alfabetizados, né? Esses foram os dados compilados pelo Ministério da Educação, o MEC, e mostra que de 50 dos 62 municípios aqui do Amazonas ainda tem uma taxa de pessoas analfabetas acima da média brasileira. Agora, sobre os enfrentamentos desse índice, tanto aqui no estado quanto em todo o país, para combater esses dados, o coordenador geral de políticas para a juventude do MEC, que é o Ian
Ivanovic, ele disse que é preciso fortalecer a agenda do enfrentamento ao analfabetismo aqui no Brasil. Segundo ele, o governo federal está empenhado em tornar o Brasil um território livre desse analfabetismo. Entre os atos da gestão federal estão a retomada do programa Brasil Alfabetizado, que é um programa que busca promover a superação do analfabetismo entre jovens e adultos e a universalização do ensino fundamental. E do Programa Nacional de Inclusão de Jovens é outro programa também, que é o ProJovem, que é uma política de reinserção de jovens entre 18 e 29 anos que tenham concluído o ensino fundamental. Ou seja, esses dois programas estão sendo vistos como uma solução pelo governo federal, que deve também entrar em parceria com o governo dos estados brasileiros, por exemplo, aqui o governo federal com o governo do estado, e para que o governo do estado também, através da iniciativa do governo federal, tome uma atitude para ter essa conversa com também cada prefeito de cada um desses municípios que mostram aí altas taxas de analfabetismo aqui no estado do Amazonas, para que essa situação possa reverter, né? Porque a situação de educação aqui no estado do Amazonas, de acordo com esses dados do IBGE, tá crítica aí nesses municípios, Karime e Carlão. Sem dúvida alguma, um número vergonhoso. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Karime, vamos ao trânsito em Manaus? Vamos lá, vamos agora voltar a conversar com o repórter Kennedson Paz, que traz as informações pra gente. Kennedson, por onde andas? Trânsito. Alô, Ken. Agora nós... Alô, Kennedson, não estamos... Kennedson, perdão, não estamos escutando direito. Nós vamos voltar a te reconectar daqui a pouco, ok? Vamos seguir, Ken. Carlão. 6h42, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. O levantamento da Serasa revela que 53% dos consumidores vai aproveitar o Dia do Consumidor, que agora, dia 15 de março, nessa sexta-feira, para pagar dívidas. A data também é uma oportunidade para as pessoas refletirem aí sobre o consumo, como explica a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite a você que está nos acompanhando aqui na Mix. E o Dia do Consumidor está chegando. É isso mesmo, a data escolhida é dia 15 de março. E essa data, ela é um motivo para nós, consumidores, refletirmos sobre como podemos ser mais conscientes e responsáveis nas nossas escolhas de consumo. Bom, durante essa semana do dia 15, os brasileiros saem às compras para aproveitar vários descontos e promoções exclusivas que o ramo do varejo está oferecendo. É quase como uma Black Friday fora de época para o comércio, que já consolida essa data como um momento importante para as vendas do primeiro trimestre do ano. E em homenagem a esse dia, a Serasa, através do Instituto Opinion Box, realizou uma pesquisa entre 21 de fevereiro a 5 de março de 2025 para traçar o perfil do consumidor médio brasileiro. A pesquisa mostrou que 75% dos entrevistados pretendem aproveitar essa semana para quitar e se livrar de vez daquelas dívidas. Esse dado também revela que os brasileiros estão cada vez mais conscientes da importância de gerenciar suas finanças e evitar o endividamento. A pesquisa também revelou que 53% dos brasileiros são motivados a fazer compras durante essa semana para garantir os descontos. E aqui no Amazonas, depois de meses de altas consecutivas, o Serasa divulgou que os números de endividados caiu significativamente após o mutirão de renegociação de dívidas do final do ano passado. Dados interessantes da pesquisa revelam que as lojas físicas também continuam sendo um canal de compra favorito de 50% dos entrevistados e mostram também que o Pix e o cartão de crédito estão se consolidando como as principais formas de pagamento no país. A Serasa também está oferecendo descontos especiais durante essa Semana do Consumidor. Sim, o Feirão Limpa Nome chega a oferecer descontos de até 99% para empresas. Então, se você está procurando quitar as suas dívidas ou fazer compras com descontos exclusivos, a Semana do Consumidor é a oportunidade perfeita. Não perca. Volto com vocês no estúdio. Agora 6h44, Vanessa Lima.
Corpo de Bombeiros está fazendo um alerta para risco de afogamento noturnos no estado. A média vem depois de 2 tragédias. A medida, no caso, realmente vem depois de 2 tragédias aqui no nosso estado. Uma foi em Parintins, onde um grupo de jovens presenciou o afogamento de 2 amigos no Rio Amazonas, em Carime. Carlão, e o outro aconteceu nesse domingo aqui na Ponta Negra, quando um adolescente de 16 anos morreu afogado depois de entrar no rio fora do horário permitido para banho. O repórter André Meirelles tem os detalhes e traz pra gente mais informações a respeito desse alerta. Vamos acompanhar. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático mostram que em 2022, o Amazonas registrou 5,42 mortes por afogamento por cada grupo de 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Amapá no ranking nacional. Esse alto índice de afogamento no estado, especialmente durante a noite, acender um alerta sobre banhos noturnos em rios e lagos. O tenente do Corpo de Bombeiros no Amazonas, Daniel Araújo, fala de medidas que podem evitar essas tragédias. Então nós recomendamos, principalmente aqui no Balneário Ponta Negra, onde no período de 18 horas até as 7 horas da manhã, nós não dispomos de guarda-vida para fazer a segurança, que os banhistas evitem esse período para o banho. Esse período não é ideal para o banho. As medidas de segurança a serem utilizadas ao trafegar por cima de rios, lagos e igarapés deve ser a correta utilização dos coletes salva-vidas, principalmente ao trafegar em uma embarcação, deve-se ter uma atenção redobrada quanto à superlotação da embarcação, se ela está realmente dentro da capacidade de lotação. E se for banhar nos rios, também utilizar as boias de acordo com o tamanho, com a capacidade de flotabilidade de cada uma para cada pessoa. O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de emergência, o 193 deve ser acionado imediatamente para socorro. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 47 minutos. Olha só, e agora nós vamos atualizar as informações sobre as buscas por Josiel Paz Feitosa, que foi arrastado por uma enxurrada no Zumbi dos Palmares. Foi durante o temporal que atingiu Manaus na última terça-feira, Karine, aquele temporal que realmente foi pesado. Terrível, terrível, Carlão. Já são aí 7 dias de angústia. Os bombeiros percorrem o Igarapé, mas enfrentam muitas dificuldades. E a família segue, claro, aflita. Os moradores cobram, inclusive, providências. Quem traz mais informações a respeito do assunto é Kennethson Paz. Muito boa noite novamente, Karime, Carlão, a todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Já se passaram 7 dias e ainda nada. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros não conseguiu localizar o corpo da vítima, Josiel Paz Feitosa. Os bombeiros seguem trabalhando de forma muito intensa, sem parar, mas até agora nada, nenhum sinal do Josiel. Ele foi arrastado pela enxurrada lá no bairro Zumbi dos Palmares. Isso daí foi durante aquele temporal na semana passada. E desde então, nós tivemos ali mais de 50 bombeiros que estão se revezando para poder fazer as buscas, percorrendo vários trechos dali daquele igarapé e que já ultrapassaram a marca de mais de 10 quilômetros do local onde tudo aconteceu. As equipes do Corpo de Bombeiros usaram ali vários tipos de formas para tentar localizar a vítima. Foram feitas buscas por terra, pelo leito do igarapé, drones também sobrevoaram aquela área, mas o cenário é muito complicado. Além disso, também dentro do igarapé tinha muito entulho, muito lixo, a correnteza era muito forte em alguns pontos, em alguns outros também a água era bastante profunda, então isso dificultou bastante o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. E a família, nesse caso, tá muito cansada, né, gente? Tá cansada, angustiada por tudo que tá acontecendo e cada vez mais acaba perdendo as esperanças. No começo, ainda havia aquela expectativa de que o Josiel ele pudesse ter conseguido se salvar. Talvez ali tivesse sido levado para algum lugar, mas até agora, na realidade, o cenário ele é bem diferente. Os familiares eles já estão preparados para essa notícia pior e eles só querem, na realidade, uma resposta, né, gente? Eu imagino o quanto essa família está passando por dificuldades nesse momento. Enquanto isso, os bombeiros eles seguem ali trabalhando bastante, mas ainda não há previsão que esse trabalho ele venha a chegar ao fim. Então não tem previsão para essas buscas acabarem, mesmo após esse cenário aí muito difícil.
Eles sabem que estão lidando com uma situação ali delicada e que a cada dia que passa, a chance de encontrar o Josiel diminui bastante. Ainda há pouco eu conversei com o comandante do Corpo de Bombeiros da capital, Coronel Menezes, que ele afirmou pra gente que essas buscas vão continuar. Vamos ouvi-lo. Quero deixar bem claro aqui que nós continuamos as buscas. Nossas equipes, elas estão desde o dia do acontecido, já tem uma semana hoje, já entrando no 8º dia, e as buscas vão continuar durante toda essa semana, durante o final de semana. Nós entendemos a dor, o sofrimento da mãe, dos familiares. Tenho conversado com a mãe constantemente e tenho mostrado minha solidariedade do Corpo de Bombeiros, e assim como também nossas ações nas buscas, na procura pelo Josiel. Então, quero deixar bem claro que as buscas continuam, e a minha conversa com a mãe também, ela é contínua, tentando mostrar que as nossas equipes estão procurando e empenhadas em encontrar o Josiel. 18 horas. E essa tragédia ela não foi a única consequência das chuvas no bairro Zumbi dos Palmares. Além do desaparecimento do Josiel, muitas famílias também perderam tudo. A água destruiu casas, levou ali vários móveis, documentos e até mesmo a única ponte que dava acesso à comunidade foi arrancada pela força da enxurrada. O que a família do Josiel mais quer nesse momento é pelo menos poder se despedir. Eles sabem que as chances de um final feliz são praticamente mínimas, mas eles precisam ter uma resposta. Enquanto o corpo não é encontrado, a angústia dessa família com certeza só aumenta. Carlão, Karime, volto com vocês no estúdio. Valeu, Ken Paz. Agora 6 horas e 51 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Carlão, e chove muito agora nesse momento em Manaus. O trânsito deve estar naquela situação, só muita paciência. E a gente conversa agora com o repórter André Meirelles, que tem essas informações do trânsito. Boa noite mais uma vez, você que nos acompanha nesse momento, você que está no trânsito, olha, redobrar atenção aí que o trânsito está pesado por conta dessa chuva que cai aí em maior parte daqui da capital amazonense. As câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação aqui da cidade de Manaus, para você que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha na 100.7, vou narrar a situação aqui, sabe da onde? Ali do Tarumã, ali pertinho do cemitério Tarumã, na Avenida do Turismo. O trânsito por lá, mesmo nessa chuva, ele tá tranquilo como sempre, né? Isso é uma boa notícia para quem vai trafegar por ali. Agora você que já tá trafegando aqui pela Cosme Ferreira, em ambos os sentidos o trânsito tá intenso, um trânsito carregado, tem muitos veículos pela via e é aí que tem que redobrar mais ainda a atenção, né? Qualquer coisinha no trânsito, né, Carlão, pode comprometer aí a situação do trânsito. E a gente também tem a informação da Avenida Humberto Calderaro com a Rua Teresina. O trânsito também tá intenso por aqui, tem aquela retenção pelo semáforo e também muitos veículos pela via nesse momento. A gente está ao vivo, 18 horas e 53 minutos e o trânsito está complicado nesses pontos que a gente está falando. Eu recebo informações aqui do nosso repórter Ken Paz. Ele está nesse momento, sabe aonde? Na Torquato Tapajós. Nos dois sentidos da via, ele falou que está um trânsito intenso, bastante carregado, pesado, chove por lá também e, claro, os motoristas precisam redobrar atenção. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 18 horas. Olha só, sobre a redistribuição de vagas de deputados federais que está em pauta na Câmara Federal este semestre, em Karime. Exato, Carlão. A proposta é ajustar o número de integrantes das bancadas estaduais e do Distrito Federal na casa. Como já falamos aqui no 18 horas, isso pode aumentar o número de deputados federais do Amazonas, que atualmente é de 8 parlamentares. Olha, esse ajuste valeria para a legislatura que terá início em 2027, observado aí o censo demográfico de 2022 do IBGE. Vamos conferir os detalhes com Odineia Araújo. A proposta que pode aumentar o número de deputados federais do Amazonas e alterar a distribuição das vagas de deputados entre os estados, com base no censo de 2022, está prevista para entrar em discussão na Câmara dos Deputados até o mês de junho. Atualmente, a Câmara tem 513 deputados e cada estado tem um número de deputados proporcional à sua população. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a distribuição de deputados precisa ser revista
prevista com base no censo de 2022. E o censo de 2022 mostrou que 14 estados seriam afetados, 7 perderiam vagas e 7 ganhariam. Perderiam vagas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Já os estados que ganhariam vagas são Santa Catarina, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e o Amazonas. Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a proposta poderia ser motivo de festa se os parlamentares representassem de fato a sociedade brasileira. Nós temos 51% de mulheres, aproximadamente, no Brasil, e temos apenas 8 ou 9% de mulheres no parlamento brasileiro. Nós temos 45, 50% da população brasileira que é preta, e nós temos menos de 5% de parlamentares pretos. Nós temos mais ou menos 25% de jovens no Brasil, da população brasileira constituída por jovens, e nós não temos 3%, 2% de jovens no parlamento brasileiro. Quando eu falo parlamento brasileiro, eu estou falando das câmaras municipais até o Senado Federal. Então, mais importante do que o número de parlamentares no parlamento, é preciso discutir a representatividade, ou seja, a proporção de pessoas ou daqueles grupos sociais nas casas decisórias, nas casas que legislam. Além do mais, segundo o professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, menos de 2% da população é constituída por ruralistas, mas na bancada federal, os ruralistas são mais de 30%. Ou seja, é um absoluto desequilíbrio da proporção. E essas bancadas, obviamente, vão defender os interesses daquele grupo que ela constitui. Quando você pensa numa bancada, por exemplo, da bala, da Bíblia e do boi, eles têm 45% do parlamento brasileiro. E aí eles vão defender o uso de agrotóxicos, vão defender o uso de armas, vão defender os interesses que não são os interesses da sociedade brasileira. Ainda conforme o professor Luiz Antônio Nascimento, a bancada do Amazonas hoje tem deixado de defender os reais interesses da sociedade local. Olha os nossos 8 deputados federais. Nós tivemos um tempo em que os nossos deputados federais defendiam a reforma agrária, defendiam o Luz para Todos, defendiam a universalização da universidade, o aumento das vagas nas universidades. O que os nossos 8 deputados têm feito no parlamento hoje? A gente nem lembra quem são. Nós não lembramos quem são esses deputados, porque eles estão fazendo defesas de interesses corporativos. O Congresso tem até 30 de junho desse ano para criar uma lei que faça essa revisão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem dito que o aumento do número de deputados vai gerar pouco impacto nos gastos, embora o projeto proponha o aumento de deputados federais de 513 para 527. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos, a Advocacia Geral da União entrou com 12 ações civis públicas para cobrar 76 milhões de infratores que promoveram desnutrição da Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e Cerrado. Destruição da Amazônia, no caso, né? E esse valor aí, Carlão, corresponde ao estimado para recuperação das áreas degradadas e indenização por dano moral e enriquecimento ilícito relativo ao dano ambiental. A iniciativa faz parte do grupo batizado Abu Recupera, criado para buscar a reparação e a responsabilização civil de infratores ambientais. Mix. Olha só, após 3 meses de baixa, a produção da indústria brasileira apresentou variação nula na passagem de dezembro para janeiro, ou seja, não teve crescimento e nem queda, Karime. E o dado, Carlão, faz parte da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE. A relação do mesmo mês anterior, o setor teve alta de 1,4%, a 8ª expansão seguida nesse tipo de comparação. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
A pobreza e a miséria influenciam diretamente a violência contra as mulheres no Amazonas. É o que aponta o perfil das mulheres vítimas de violência no Amazonas, divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. O estudo, com 720 mulheres, mostra que a maioria das vítimas enfrenta problemas financeiros que dificultam o rompimento do ciclo da violência. Nada menos que 7 em cada 10 mulheres não têm renda ou recebe até um salário mínimo mensal. E 6 em cada 10 mulheres agredidas não têm renda própria ou dependem da família, do companheiro e do governo. Mais da metade dos casos é com mulheres que moram nas zonas norte e leste de Manaus. Elas sofrem violência psicológica mais recorrente, violência moral, física, patrimonial e sexual. A violência sexual é a mais subnotificada devido à vergonha, medo e tabus em denunciar. Os números apontam para a necessidade de, além da ação policial, dos apoios jurídicos e psicológicos. É preciso sim dar oportunidades econômicas às vítimas. Só assim é possível ajudá-las a saírem do círculo vicioso da violência que foram ao longo e que sofrem ao longo da vida. 18 horas. 7 em ponto, Karine. Boa noite. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.